Olá, muito boa tarde. Esse é o nosso trabalho de Departamento de Gestão Pessoal, com o tema de Norma Regulamentadora, NR5, e Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, com a participação de Luma, eu, Elis, Patrick, Vitória, Stephanie e Emily. Confira os tópicos que vão ser trabalhados a seguir. Normas regulamentadoras, norma NR5, a história da CIPA, o que aconteceu depois da criação da CIPA e como fazer a sua CIPA. Segundo dados do Ministério Público do Trabalho, MPT, no Brasil, uma pessoa morre a cada 3 horas e 40 minutos, devido a um acidente de trabalho. Em relação aos afastamentos causados por doenças laborais, dados da Previdência Social mostram que, em 2018, foram mais de 200 mil benefícios concedidos. Nesse contexto, as empresas buscam formas de garantir a segurança do trabalhador. A CIPA é responsável por observar quais são os riscos iminentes e promover formas de prevenção. Além disso, será a comissão responsável por desenvolver diversos eventos que auxiliam na promoção da saúde e segurança no ambiente de trabalho. Por conta disso, a CIPA é muito importante como instrumento de conscientização para todos os funcionários. Existe também uma diferença entre a CIPA e o SESMIT. É que o SESMIT deve ser composto apenas por profissionais especializados em segurança e saúde no trabalho, ou seja, ligado ao NR4, enquanto a CIPA pode ser composta por profissionais especializados e não especializados em SST, podendo ser formada, inclusive, por qualquer empregado designado a fazer parte da mesma. Logo mais no final será apresentado um guia explicativo de como montar sua própria CIPA. Antes de tudo, para estudarmos um pouco sobre a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, é necessário compreendermos sobre o termo norma regulamentadora, as famosas NR. As normas regulamentadoras foram criadas na década de 70 pelo Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, com o objetivo de proteger os funcionários durante o expediente de trabalho. Ao todo, existem 36 NRs aprovadas nos dias atuais, estando todas elas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. As normas regulamentadoras são de extrema importância no mundo do trabalho e obrigatoriamente devem ser colocadas em prática por todas as empresas do Brasil, para assim garantir saúde e segurança no ambiente de trabalho. A norma NR5 se trata diretamente à própria CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, no qual se dirige à prevenção de qualquer tipo de acidente no local de trabalho, tendo seus membros os próprios funcionários das organizações, cujo número de membros é determinado referente à periculosidade de sua área profissional. Exemplo, uma fábrica de explosivos ou de produtos tóxicos deverá ter muito mais funcionários atuantes da CIPA do que uma empresa que produz aplicativos para celulares. Desde a criação da CIPA, o número de acidentes no local de trabalho diminuiu drasticamente, tendo uma taxa de 76% a menos de acidentes em empresas que exercem os fundamentos e os levam a sério. A NR5 é dividida em 8 categorias, que seriam: primeiro, objetivo, que tem como função a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, promovendo a saúde do trabalhador. Segundo, constituição, responsável por mantê-la regular e funcional. Terceiro, organização, selecionar quais serão os membros empregadores e empregados e definir suas funções. Quarto, atribuições. A CIPA deverá realizar planos de trabalhos, riscos de processos, colaborar em desenvolvimentos, etc. Quinto, funcionamento, referente a todas as reuniões marcadas mensalmente de acordo com o calendário estabelecido aos membros da CIPA. 6. Treinamento. A empresa deverá promover treinamento aos membros da CIPA. E em primeiro mandato, irá ser realizado no prazo máximo de 30 dias, contados a partir da data da posse. Sétimo, processo eleitoral. Compete ao empregador convocar eleições para a escolha dos representantes empregados na CIPA, no prazo mínimo de 60 dias antes do término do mandato em curso, também tendo votações secretas em horário de trabalho. 8. Contratantes e contratadas. A contratante e as contratadas que atuam no mesmo estabelecimento deverão implementar de forma íntegra as medidas de prevenção de acidentes e doenças do trabalho, decorrentes da presente NR. Após explicarmos melhor sobre o que é a CIPA e suas normas regulamentadoras, vamos explicar sobre a história da sua criação e como era o ambiente de trabalho antes da CIPA.
Em 1921, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, aprovou a criação de comitês de segurança para indústrias que tivessem mais de 25 funcionários em média. Com isso, deu-se a origem, no Brasil, dia 10 de novembro de 1944, a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, sendo criada para expor as condições de risco existentes no ambiente de trabalho e tomar medidas para diminuir ou acabar com esses riscos. E desde sua criação, a CIPA vem fazendo esse trabalho direto para cuidar da vida e saúde dos trabalhadores, sendo realizada por membros da própria empresa no setor administrativo. Agora, voltando um pouco mais na história, como era o ambiente de trabalho antes da CIPA? Antes, as condições de trabalho eram péssimas. Os locais de trabalho tinham pouca iluminação, não eram bem cuidados ou limpos, tinham diversos riscos e muitos operários diariamente se machucavam, ou pior, durante o trabalho, pela falta de medidas de segurança e equipamento adequado para os profissionais, o que veio a mudar com a instalação da CIPA nas empresas. Hoje existem diversas medidas de segurança adotadas pelas empresas para garantir a segurança dos funcionários. Uma dessas medidas é a EPI, que são os equipamentos de proteção individual, que são equipamentos obrigatórios que os funcionários devem utilizar dependendo de qual for o seu ofício. Alguns desses equipamentos podem ser capacetes, roupas específicas e adequadas para a função que o funcionário vai exercer, luvas, óculos, máscaras e vários outros tipos de equipamentos. Isso vai depender de qual for a função que aquele funcionário tiver que exercer, sendo obrigatório que a empresa disponibilize esses equipamentos para os funcionários. Senão, a empresa pode ter grandes problemas com a justiça. E também é obrigatório que o funcionário aceite usar esses equipamentos, senão o próprio funcionário pode ter problemas dentro da empresa e, consequentemente, a empresa vai ter problemas, caso esses equipamentos não sejam distribuídos e os funcionários se recusem a usá-los. São medidas de segurança tomadas pela empresa justamente para prevenir acidentes e também para cuidar da segurança e saúde de cada trabalhador. Como sabemos, a CIPA é obrigatória nas empresas, principalmente nas que possuem mais de 20 funcionários, como consta no regime CLT. E seu objetivo sempre será melhorar a qualidade de vida no trabalho para prevenir possíveis acidentes e doenças para com seus funcionários. As vantagens de se ter uma CIPA em sua empresa são inúmeras. Podemos ressaltar a redução de custos, diminuição dos riscos de acidente em ambiente de trabalho, uma fiscalização do ambiente adequada. E, por fim, disseminação da cultura de segurança no Brasil. Algumas atribuições geradas pela CIPA são elaborações de mapas de risco, sendo eles físicos, químicos e etc., de acordo com cada ambiente. A execução de cursos, treinamentos e palestras. E, por fim, também, a realização da Semana Interna de Prevenção de Acidentes, que se tornou uma das mais importantes ações, garantindo assim a conscientização dos trabalhadores e evitando possíveis acidentes causados pela falta de informação. Como já vimos, a CIPA é de extrema importância para a saúde e bem-estar de todos os trabalhadores do país. No entanto, fica a dúvida: como fazer para montar a sua própria CIPA? Veja agora com Emily. O primeiro passo é saber o número de membros da CIPA. Para isso, será necessário saber o Código Nacional de Atividade Econômica, que poderá ser encontrado no RH de sua empresa. O segundo passo é preparar as eleições dos membros da CIPA. Todas as ações deverão ser realizadas dias antes do início do novo mandato ou término do mandato em curso. No mínimo de 55 dias antes do término do mandato, é preciso formar a comissão eleitoral. No mínimo de 45 dias antes do término do mandato, o edital de convocação para inscrições e data de eleição. Lembrando que os editais devem ser expostos em locais de fácil acesso aos trabalhadores. O terceiro passo é a eleição, que deverá ser realizada no mínimo 30 dias antes do término do mandato. O quarto passo é apurar os votos e elaborar a ata de eleição. Entre 30 a 15 dias antes do término do mandato é realizada a apuração. O quinto passo é designar os representantes do empregador.
10 dias antes do término do mandato, a divulgação com a ata de eleição. O sexto passo é realizar o treinamento dos membros da CIPA e providenciar sua posse. O treinamento deverá ser realizado em até 30 dias após a posse. O sétimo e último passo é preparar a documentação a ser enviada ao sindicato. E para finalizar, os números de casos no ambiente de trabalho ainda são alarmantes, mas aos poucos e com o auxílio da promoção da CIPA, aumenta-se cada vez mais a esperança de sua diminuição. Quero agradecer a atenção de todos e uma boa tarde.